A gente está gravando esse vídeo para contar algo muito genuíno, porque esse curso que a gente quer oferecer para vocês é um curso que a gente fez com muito carinho e um curso que, quem dera a gente tivesse feito um curso desse há 5, 6, 7 anos atrás, que entregasse tantas coisas. Então esse é um vídeo para falar de coração para vocês, de tudo que a gente sente, tudo que a gente quer entregar, de tudo que está acontecendo, porque tem muita coisa por aí que fala que entrega muita coisa e não entrega. E aqui a gente queria fazer esse vídeo para contar o que vai acontecer dentro do curso, né, Rodrigo? Exatamente. Pessoal, eu gostaria de começar comentando um detalhe. A hipnose e a hipnoterapia, ela é uma constante evolução. Se nós fôssemos levar em consideração o que acontecia na época de Freud, onde a gente trabalhava com sugestão direta, em relação ao que a gente tem hoje, nós demos um salto muito grande em termos de técnicas, de uma forma empírica, ou seja, por observação ao longo de 100 e tantos anos, desde Freud até aqui. Mas só que o que eu vejo hoje, em termos de hipnoterapia, pelo menos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, é que nós também paramos alguns anos atrás. Mais ou menos no final da década de 90, houve um boom da neurociência. Com o advento da ressonância magnética funcional, a neurociência deu um salto enorme em compreensão ainda de um universo gigante a ser percebido, a ser estudado, que é a nossa mente, o nosso cérebro. Eu acho que é muito importante a hipnoterapia cada vez mais se associar ao que tem de mais atual em termos de neurociências. Porque existem cursos que cobram ali os olhos da cara, vamos falar 5 mil, 10 mil, 15 mil, mas que ainda estão com técnicas adaptadas da década de 70, de 80. Nada errado até aí. Nada errado até aí. O que acontece, Fê, é que naquela época as neurociências não estavam ainda, aliás, estavam engatinhando, nem havia neurociência, na verdade, porque ela começou na década de 90. Então, da mesma maneira que da época de Freud para a década de 70 houve uma evolução muito grande, eu acho que é uma obrigação nossa continuarmos evoluindo, nos associando, nos aproximando da ciência. Porque senão a gente estaria ainda na questão de sugestão direta. Perfeito. Então, o que é o curso que o Felipe falou, que é o curso que nós gostaríamos de ter tido? Por quê? Porque a gente vai pegar, não vamos recriar a roda. Se nós vamos trabalhar, por exemplo, com neurociência, aliás, com regressão, a gente vai utilizar a metodologia de regressão, né? Porém, associá-la, vinculá-la dentro do universo da neurociência. Perfeito. Rodrigo, sabe, tem muita gente, cara, que me procura, vem conversar comigo, acho que com você também e tal. Tem muito terapeuta que me procura e diz assim, olha, eu sou terapeuta de barra de axis, eu sou homeopata, eu sou praticante de Theta Healing e eu não consigo, às vezes, aplicar isso em todo mundo. Porque meus clientes, às vezes, eu tenho que entregar algo que a pessoa precisa acreditar naquilo. Então, talvez ele não consiga aplicar o Theta Healing em todo mundo, talvez o barra de axis em todo mundo, o reiki em todo mundo e por aí vai. Porque, com todo respeito a essas técnicas, eu me formei em algumas aí, falta talvez um braço, né? Falta talvez uma perna. E o que você está falando é muito interessante porque a neurociência, quando a gente pega a neurociência e junta com tudo isso, tudo tem uma razão de ser. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. E a gente consegue explicar com processos de neurociência como, uma palavra que é até complicada de falar, como a cura acontece. A neurociência consegue estudar o cérebro e falar como é que um processo de problema acontece
e como é que o caminho para a cura e a cura acontece. Então eu acho que quando a gente fala do curso que a gente queria ter tido no passado, que é o curso que a gente está dando agora, é um curso que fala de tudo isso, versa por N linhas e vai contar como é que isso funciona no nível de ciência, um nível que não precisa acreditar para acontecer, um nível que é baseado em provas, em fatos, né, e que de fato existe. Né? E quando a gente fala em neurociência, é um campo enorme, vasto, gigantesco, mas a gente tem que se apropriar de um marco teórico, né, que pra gente, que não é invenção nossa também, né, porque a gente, diferente dos outros cursos, a gente não quer ser proprietário, a gente quer poder pegar o melhor, adaptar e dar o nome, e acreditar e vincular todo esses elementos, esses componentes que estão às vezes soltos e trazê-los. O nosso marco teórico é a reconsolidação terapêutica da memória, que vem das neurociências, que é a reconsolidação de memória. Felipe começou a estudar sobre reconsolidação terapêutica de memória, achou lá Bruce Ecker, Robert Dilts, e fomos nos aproximando desses nomes que já estavam caminhando e ver como nós conseguimos adaptar isso à hipnoterapia independente da técnica. Uhum. Perfeito. O ponto é, para traduzir um pouco o termo, né? O cérebro ele é plástico, né? Um termo que vem junto com esse, talvez um pouco antes desse, é a neuroplasticidade. Então, o cérebro é plástico, ele é alterado com as experiências. Se o cérebro é alterado com as experiências, por que não usar a nosso favor isso? Por que você que é terapeuta não usa isso ao favor dos seus clientes? O cérebro é plástico, o cérebro pode ser alterado, entre aspas, moldado, uma parte específica, mas é isso, a grande chave do nosso curso é essa, a chave da reconsolidação de memória, de você trabalhar nas memórias. É possível ter memórias? Depende, que tipo de memória? Memórias emocionais? Sim. Memória dos fatos não, mas a memória emocional, a tua impressão daquilo que aconteceu, sim. Então é aí que a gente vai e é esse o marco que a gente quer consolidar, porque, cara, não vi curso nenhum no Brasil que tem. Por quê? Porque quando a gente aplica uma técnica, né, de forma empírica, que você aprendeu de um curso que segue uma linha e que não tem nada errado, mas que foi formado na década de 70, década de 50, década de 40, regressão, seja ela por emoção, seja ela pinpoint, seja ela linha do tempo, não importa. Você está aplicando a técnica sem entender a lógica por trás do processo, então eu acredito que você é um tecnicista, um aplicador de técnica. Nada errado, porque muitas vezes, aplicando a técnica, ela vai funcionar. Funcionar também é uma forma pejorativa de dizer, porque parece que o seu cliente é um liquidificador, um aspirador de pó. Não é que vai funcionar. Agora, quando você entende a lógica do que você está fazendo, te amplia o leque de possibilidades que tira você de um protocolo, de um script e te dá uma noção de como sair do ponto A ao ponto B, de como pegar uma pessoa num estado de trauma e de repente fazer com que essa pessoa não fique mais refém daquelas emoções. É mágica. Muito bom. Quem não estuda vai falar, uau, é mágica. Houve uma reprogramação. Não houve nada de reprogramação. Houve técnica com embasamento em neurociência, focado em reconsolidação de memória, fazer o que o Felipe falou. Diminuir ou alterar a percepção daquela memória emocional. E você sabe o que é interessante disso, né? Fazendo um paralelo de saber a lógica por trás. Se você não sabe a lógica por trás, você fica amarrado em algo fixo, como você mencionou. Eu lembro uma história bem rápida, mas até engraçada. Eu lembro a minha primeira experiência com um cubo mágico na mão. Quando você não sabe montar um cubo mágico é uma loucura. São 6 lados, cada um de uma cor, você monta um lado e desmonta o outro. Aí você monta aquele outro e desmonta o primeiro que você tinha montado. Até você descobrir que tem um algoritmo por trás. Tem uma fórmula por trás. E aí eu lembro que eu fiquei super feliz, montei 1 minuto e meio. Mas um colega meu montava em 1 minuto. E você vê campeonatos hoje que as pessoas montam em 15 segundos, acho que o campeão mundial agora montou em 4 segundos. E por que ele montou tão rápido? Ele decorou aquilo lá? Não, ele sabe a lógica. Ele sabe tanto a lógica que o mesmo campeão hoje,
ele monta de olhos fechados. Porque ele sabe o que fazer e como fazer. Eu confesso que isso que nós estamos falando aqui é o curso que nós gostaríamos de ter tido. Eu confesso que eu e Felipe trilhamos isso, de ter aprendido a técnica, né? De ter tido uma base teórica muito rasa, muito empírica, muito achômetro, muito teorias da mente. Teoria é teoria, não é nada cientificamente comprovado. Não que nós queiramos ser ou ter aquela religiosidade cientificista, porque também a gente não se adequa muito a isso, né, Felipe? Porque tem horas que a gente precisa ter uma flexibilidade na condução. E é isso que a gente quer propor para você. Se você tem sei lá, como ele falou, já é um terapeuta, já trabalha com Theta Healing, com barra de axis, é um psicoterapeuta, um psicólogo, né? Quando você vai criando, né, mais base, vai entendendo melhor a lógica, vai começando a se soltar. Eu sempre parto do princípio que é melhor fazer primeiro o óbvio, o básico, para depois você pegar bastante tarimba e entender Perfeito. Melhor, né? Mas aí você vai conseguir adequar até mesmo essa metodologia, né, da psicomodelagem, que, de novo, é agregar conhecimentos, né, da hipnoterapia e de outras áreas, para que você tenha uma liberdade dentro do seu processo. Sem o cliente perceber, você já pode estar rodando ali um processo de hipnose no contexto terapêutico, né? A pessoa às vezes vem com uma carga emocional, está ali chorando, algumas pessoas vão lá dar um copo com água com açúcar, esperar a pessoa melhorar para daí começar a terapia, e de repente você pode utilizar todo este momento para justamente acessar ali muitas memórias traumáticas, lembranças, enfim. Então o que a gente quer trazer para você é, sim, primeiro, mostrar a técnica, claro, né? Como dizia Salvador Dalí, primeiro pinte como os grandes mestres, depois faça qualquer coisa e todos aplaudirão, mas o seu qualquer coisa nunca será qualquer coisa, porque você tem base, você tem conhecimento, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer tirar você do conhecimento empírico e embasá-lo com um pouquinho mais de conhecimentos dentro das neurociências. Porém, a gente não quer também prendê-lo dentro de uma caixa cientificista que não te dê a liberdade, porque sim, hipnoterapia, eu já ouvi dizer, ciência, mas tem muito de condução, arte. de arte, de conhecer, da aliança terapêutica, de conhecer aquele seu cliente, de poder levá-lo, conduzi-lo da melhor maneira possível, mas conduzir é a arte. E um grande ponto que você vai notar quando você fizer o nosso curso, e no final do curso, como muitos alunos disseram, você vai falar também, esse curso mudou minha vida. Esse curso é diferente de outras coisas. Ah, Felipe, todo mundo fala isso, né? Você deve estar falando agora mesmo. Mas não é isso. A gente não vai colocar você numa caixinha. O ser humano não é caixinha, você, terapeuta, não é caixinha, e teu cliente também não. Você vai aprender a ter criatividade, flexibilidade, a ter recursos e conseguir fazer o que você tem que fazer. Todos os cursos que eu tenho certeza que você já fez te colocam numa caixinha. Faça isso, isso, isso. O método é esse, esse, esse. Só que na tua frente tem um ser humano. E às vezes a gente esquece que é um ser humano. Quem dera fosse uma máquina, né? Muita gente fala, tem garantia, me pergunta se o processo tem garantia. Quem dera fosse uma máquina, você aperta um parafuso aqui, ali está resolvido. Mas a ideia não é essa. A ideia é você ter flexibilidade e criatividade com o repertório que a gente quer te proporcionar. Porque o nosso curso, além das teorias e das técnicas, a gente vai contar de onde elas vieram. Muitos cursos que você faz por aí, não, é isso aqui. E até pecado você falar, eles falarem a bibliografia, a gente vai te falar como funciona, por que funciona, de onde veio, todos os nomes, você vai ter base. Base para ajudar as pessoas, base para conversar sobre isso, base para dar uma palestra sobre isso, para falar sobre o assunto. Porque a gente não teve isso no passado, a gente teve que ir atrás, a forceps. A gente teve que ler centenas de livros e cursos para chegar até aqui onde a gente chegou, né, Rodrigo? E hoje, além do ensinar a hipnoterapia, você vai ter que ter um passo antes ainda, a psicoeducação. A psicoeducação, ela é tão importante quanto a própria sessão de hipnoterapia. Por quê?
quando você explica para a pessoa como a mente dela funciona, você traz para o consciente, tira a pessoa do papel de vítima, porque ela não se percebe, ela passa a se conhecer, ela passa a conhecer os seus próprios pensamentos, o que a mente está armando de armadilhas ali, e ela fala, opa, e ela pode criar até mesmo estratégias para começar a, sei lá, a fazer processos de autoaprendizado, de desenvolvimento, contracondicionamento, novos hábitos, enfim, né? E isso é muito legal. Tem clientes, quando eu trato pessoas que têm crises ansiosas, eventualmente pânico, uma das coisas mais importantes é ela conhecer o que está acontecendo, que fisiologia é essa que está acontecendo, interoceptiva que está acontecendo com ela. Quando ela entende o que está acontecendo com ela, ela já começa a se perceber de uma outra maneira. E como o livro lá, O Corpo Guarda-Marcas, né, que é uma Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk, que ficou 126 semanas na lista dos mais vendidos no The New York Times, na categoria dele. Ele fala, quando você se aproxima do seu corpo com curiosidade, não com medo, o seu processo de melhora se inicia. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, como é importante também um passo antes de explicar para a pessoa como é que a mente dela funciona, porque as pessoas são leigas e estão refém da própria emoção, e a hora que ela tem essa compreensão, ela passa a ter uma gestão diferente do que ela está sentindo. Uma chave em cima do que o Rodrigo falou, que é interessante, assim, se você entender o que é o processo de autocura, se você entender como funciona, você vai perceber que você pode ajudar uma pessoa num papo de bar. Você pode ajudar uma pessoa numa festa. O que o Rodrigo mencionou agora, que é muito interessante, tudo é terapia. Se a gente achar que terapia é um processo de pedir para a pessoa deitar no divã, tá errado. Isso também é terapia. É uma parte do parte da terapia. Se a gente vai para um livro do Moshe Talmon chamado Single Session Therapy, é um livro que é um dos precursores da terapia de sessão única. Depois dele vieram mais pessoas, o Windy Driden e por aí vai, que é o mais atual. Você vai entender que tudo é terapia. Desde o momento que a pessoa te ligou, desde o momento que a pessoa mandou um WhatsApp, desde a hora que a pessoa está falando com você no telefone, já é terapia, está valendo. O erro atual é o quê? Ele vai deitar no divã e eu vou aplicar a técnica. Depositar 100% da esperança de mudança do cliente num processo tecnicista, onde nem você sabe o como fazer, você sabe fazer, mas não sabe o como fazer. Então, assim, é muito maior do que se pensa o processo. Muito maior, nossa. Essa terapia de sessão única do Moshe Talmon fala isso. Ele tem esse nome porque esse é um psicólogo israelense, PhD pela Universidade de Pensilvânia, e ele tratava pacientes muitas das vezes em sessão única. Ele descobriu posteriormente, achou que os pacientes não estavam voltando porque estavam satisfeitos com o processo, era o contrário, eles não voltavam porque o processo estava resolvido numa sessão. Ele recebeu uma repreensão lá na clínica onde ele atuava, porque os clientes dele não voltavam, e essa repreensão que ele levou, né, é porque achavam que estava com problema. E ele ficou tão indignado com aquilo, e ele ligou pessoalmente para mais de 200 clientes, isso. E os 200 foram unânimes e falaram, olha, eu tive uma grande melhora. E o fato de saber que existe a possibilidade de ter uma segunda sessão já faz com que a pessoa se sinta tão segura de si que ela não voltava. E aí ele desenvolveu uma metodologia, isso, né? Esse livro, Single Session Therapy, é de 1990. E nesse livro ele já fala algo que é muito interessante para a gente agora do século XXI. Estamos falando de 2021. Que é o quê? É o empoderamento do cliente. A palavra empoderamento é muito forte hoje, né? Ela está muito corrente, essa palavra. Voltando ao que o Rodrigo falou lá atrás, o poder, se é que dá para chamar assim, né? O poder não é do terapeuta. O terapeuta, ele precisa empoderar o cliente. Ele precisa mostrar para o cliente onde estão suas forças, para o cliente ir lá conseguir fazer. Essa é a chave da mudança. Se você se posiciona, continuar se posicionando, não, eu vou fazer acontecer, dá errado. E ao contrário, mostrar para o cliente onde está, aonde ele pode florescer, quais são os recursos, quais são os talentos, quais são as forças. Então o nosso grande papel é fazer isso, né? E é isso que a gente quer proporcionar nesse curso.
né, Sim. e ensinar tudo isso. A gente está focando muito nessa questão de neurociência para poder, pelo menos, dar a você a percepção de que a gente está evoluindo a hipnoterapia. A gente quer que a hipnoterapia, que é uma escola livre, continue evoluindo, né, se aproximando cada vez mais da onde tem novos conhecimentos. Claro que a gente não abandona, e eu agora tô mais do que nunca me apaixonando pela criança interna ferida, né? E sim, a gente também vai dar alguns conhecimentos, algumas informações deste universo empírico, porém muito importante, né, sobre as crianças internas nossas, porque senão parece que a gente está falando apenas de uma forma maquinal e técnica de neurociência. Não, como o Felipe falou, é holístico, é um todo, né? Aliança terapêutica, psicoeducação, neurociência, essa parte mais empírica da criança interna ferida, eventos traumáticos, né? É tudo isso que a gente quer trabalhar juntos dentro de uma metodologia que nós desenvolvemos, né, chamada psicomodelagem. E o que a gente queria falar é o seguinte: como você está percebendo que esse curso é muito especial, e a gente tem muito carinho por ele, como eu vim falando lá no começo desse vídeo. Esse é um curso que a gente faz online e ao vivo, ele não é gravado como os outros, porque gravado não dá pra gente tirar dúvida, gravado não dá para entender o que você está pensando, gravado você não consegue treinar, gravado você não tem a nossa mentoria de olhar lá o detalhe, se está errado, se está certo. Nada contra os cursos gravados, mas a gente vai estar lá online ao vivo junto com você. E falar algo para você, de novo, como a gente vem falando do coração para vocês até agora, é assim, ó. É online, é ao vivo, é interativo, legal. O Rodrigo e o Felipe vão botar 100 pessoas na sala. Mentira! 50 pessoas? Não! 20? Sei lá, não. Quantas? A gente vai colocar poucas pessoas, sabe por quê? Porque dá pra gente te atender de perto. Se a gente botar lá centenas de pessoas na sala, no online, não dá para olhar para você que está assistindo aqui a gente. São poucas pessoas que a gente quer colocar para ter a nossa atenção indivisa. O Rodrigo vai te ajudar, eu vou te ajudar. São poucas pessoas com a nossa atenção, porque senão vai ser mais do mesmo. Trocentas pessoas, você não aprende nada, zero, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. E claro que para você não começar já assim, zerado do nada, nós vamos sim passar 20 aulas teóricas para você assistir antes do curso, para você não chegar lá totalmente perdido, né? São 20 aulas teóricas que você vai poder ver, rever quantas vezes quiser até após o curso, né? Porque ali está a base da psicomodelagem, né? São aulas super informais, que eu, por exemplo, me canso daquela aula com tela, com quadro aqui, apontando e tal. É um bate-papo, né? Em média 20 minutos. Por isso que a gente está gravando aqui, ó, com o verde aqui atrás, tá vendo? Com o mato aqui no chão. Né? Porque é um bate-papo, porque quando é um bate-papo fica mais palatável, fica mais gostoso, a gente guarda melhor, né? Então você vai chegar lá no curso já com essas 20 aulas para assistir antes, para a gente já anotar as dúvidas, para que todo mundo já chegue num nível razoável, para daí esse curso voar muito mais alto, não é verdade, Fê? É uma tecnologia, uma metodologia, desculpa, chamada Flipped Learning. Perfeito. Né? Flipped Learning, que é a metodologia de aprendizagem invertida. Você já chega no curso aprendendo, você já chega com essas aulas, tendo assistido essas aulas, esse material é só seu. Então fica aqui o convite para você, para vir para um curso que é extremamente intimista, próximo, humano, junto com você. A gente vai entender o que está acontecendo, vai entender os seus erros, onde você está acertando. A gente está com você. Então, venha com a gente. Você vai ver as datas aqui na tela, todos os valores, né, Rodrigo? Isso. E após as 4 aulas, que é os 4 dias, que são 2 finais de semana, mais 2 finais de semana, depois de um mês teremos mais uma aula magna, que é avaliação de casos, porque a gente quer que você passe a trabalhar, a atender, anote suas dúvidas, para que a gente nessa aula magna possamos ajustar, alinhar, né, e tirar todas essas dúvidas, mais um grupo, né, no WhatsApp, para vocês poderem também trocar experiências e a gente está ali colaborando com vocês. É isso, Felipe? É isso, grande abraço, a gente conta com você, venha que vai ser muito especial, a gente quer muito te ajudar, você se ajudar,
a você melhorar ainda mais suas terapias, a ter mais clientes, ajudar pessoas a ser mais felizes. Ajudar a você mesmo, ajudar a quem você gosta, enfim. Venha, esperamos você e vamos ficar muito felizes de ter você conosco. Grande abraço. Não, para com isso, né? Não tem conexão, né? Não tem mesmerismo, né, com óculos. Porra, mas fica mais gostoso. Ó, lógico que fica, óbvio. O sol tá na minha cara. Não? Não. Nem com a boina? Não, com a boina pode, o óculos que não pode. Gente, vai entrar no nosso erros de gravação. Erros de gravação, um ato ditatorial do Felipe impedindo que eu usufrua dos meus direitos, da minha liberdade de usar o óculos escuro.